Graça e paz, vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 23 de Gênesis. Vamos falar agora de manhã sobre a morte de Sara. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento de estar na tua casa, na tua presença. Apresentamos esse dia, apresentamos essa aula, que nós possamos aprender e receber mais de ti. Fala conosco. Abençoa os que aqui já estão, os que estão a caminho, os que não puderam ouvir. Derrama da tua unção e da tua graça. Que nós venhamos a nos alegrar com a tua presença. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Quem crê diz? Amém. Vai ser um crente mesmo, você, viu? Ei, Pri, que eu comprei essa aqui é fraca. Essa daí essa aqui é boa. Sara morreu. Vocês estão sabendo? A tua é forte. Não. Já tá Rapaz. mas deixa eu ver Quem qual era é. Sara? Acho que foi o que dessa. Sara era mulher de quem? Abraão. Ai, eu já ia pegar um tijolo aqui para jogar em vocês. Pronto, uma perguntazinha facinta. Sara morreu com quantos anos? Ixi, agora eu nem me lembro. Está no primeiro versículo do capítulo 23. Olha aí. Acho que ninguém olhou. Sara morreu com 120 anos. Bem novinha, não foi? Feliz quem chega a essa idade. Muito bem, mano. Não, Minha sogra já tem No capítulo 100. 23. Tá perto. Falta só 200. Só 20. Sara, nós conhecemos e estudamos sobre Sara, né? Havia uma promessa dela ter um filho com Abraão. E 120 anos até pouco, né, Antônio? Para quem teve um menino com 90. 90. Então, ela 90 ainda estava em forma. É tanto que quando Abraão chega no Egito, ele manda ela dizer que é irmã dele, porque ela estava tão formosa, tão bonita, que ele sabia que não cabia matar ele para ficar com a mulher. Então, Sara, ela morre com 120 anos. Tá certo? E ali, naquele momento, houve um dilema com Abraão. Onde enterrar Sara? Abraão, ele tem a promessa de herdar toda aquela terra. A promessa de Deus era de fazer grande, né, a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então, Abraão creu nessa promessa. Quando ele disse lá no começo, sai da tua casa, do meio da tua parentela, que vai para a terra que eu vou te dar. Abraão creu, e a Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão é o pai pela fé. Só que Abraão nunca chegou a herdar um pedaço dessa terra. Aí você vai dizer, pastor, e aí, com a promessa de Deus? Mas a promessa foi cumprida. Era para a descendência dele. Era para os filhos dele. Ainda hoje estão aí brigando por aquela terra. O único pedaço de terra aí no meio desse aí, que Abraão herdou, não herdou, mas teve que comprar, foi esse onde ele comprou para enterrar a esposa. Abraão vai até o povo da terra, não sei se eram os hititas, e ali as coisas eram discutidas na porta da cidade, tudo era resolvido na porta da cidade. Era como se fosse um fórum. E ali Abraão diz, olha, eu queria que vocês permitissem e vendessem um pedaço de terra para eu enterrar a minha defunta. Porque eu não tenho terra. Aquele pessoal morava nômade, gente, andando, não tinha lugar. Mas havia algo muito especial, porque os mortos, naquela época, havia todo um cuidado com os mortos. Havia todo um cuidado. Então, eram enterrados em locais que eles consideravam santos. Ali que fazia aquelas catacumbas no subterrâneo, ou em algum canto que eles compravam. Você vai ver no Egito,
Os faraós eram enterrados nas pirâmides, que era feito por nome deles, né? Nós estivemos lá no cemitério dos faraós, ainda hoje é escavado, é encontrado tumba. E aquele povo, os mais ia diminuindo, os menos e que faziam uma tumba, fazia aquelas prateleiras, ia diminuindo. E os pobres, a gente sabe como é que fica. Mas ali era encontrado, e o cara era enterrado com a joia dele, com as coisas. Havia crença para aquele povo que quando ele chegasse no outro lado, pegava as coisas de volta. Tá? Por isso que foi encontrado muito tesouro nas tumbas dos faraós, né? E eu quando fui ver as coisas que foi encontrado na tumba de Tutankhamon, isso que já tinham roubado muita coisa, mas muita coisa em ouro, muita joia, e eu olhei assim e digo, nem levou, né? Nem recebeu do outro lado. Então, mas havia esse cuidado. Então, Abraão tinha o cuidado de enterrar a morta dele. E ele foi falar com aquele povo. Agora existia o seguinte, o dono da terra, aquele povo não tinha um costume de não passar o domínio da terra para outros. Então, para vender aquele pedaço, para ceder aquele pedaço, que era que fazia, ou eles adotavam quem estava pedindo como da família, ou era necessário que os anciões fossem até o dono do pedaço e convencesse eles a aceitar. Quando Abraão pede, os anciãos vão dizer, pai, tu é príncipe, é um príncipe de Deus aqui no nosso meio. É justo que tu enterre a tua defunta aqui com a gente? Abraão diz, pois, procura. Não sei se o nome do cara era Efeu, o nomezinho assim, porque eu quero colocar naquele terreno que está entre ali perto da gente. E o cara estava lá. E o cara ouviu a conversa e disse, não, olha aí como era. Tudo bem. Aquele terreno, eu posso ceder para você. Abraão disse, quanto é o terreno? Lembre-se que o judeu e o pessoal daquela época, eles tinham um negócio de discutir preço. Eles, rapaz, você vai para o mercado. Eu fui para o mercado judeu e o mercado, você vê a confusão. Os caras parecem que estão brigando. Eles debatem preço até o último momento. E se ele notar que você está interessado na coisa, aí é que o preço fica caro. Aí o Eteu diz assim, olha, Abraão, aquele terreno vale 400 quilos de prata, olha aí. Era dinheiro que ele botou 10 vezes mais, porque ele sabia do interesse de Abraão. Abraão disse, olha, não te titubeou, se eu pago. Pagou os 400 quilos de prata, 400 talentos, pelo local para enterrar a mulher dele. Era muito dinheiro. Mas por que ele pagou? Vamos discutir agora algumas coisas aqui. Deus, ele está muito interessado e atento à morte do seu povo. A morte não é uma coisa desagradável, mas antes um tema proveitoso para a meditação dos filhos de Deus. Gente, nós temos algo intrínseco em nós, que é o medo da morte. Quem não tem medo da morte? Tem não, tem? Eu tenho medo de ficar... Se nós estamos dando trabalho para você, eu tenho medo. Mas morrer mesmo, não tenho medo. Mas aí é que tá. Isso tem que ser preparado no coração. Por que é que o povo tem esse medo? Porque nós não fomos feitos para morrer, gente. Nós fomos feitos para ser eterno. A morte entrou em nós por quê? Por conta do pecado. Mas nós éramos para ser a pessoa, pai, né? 500 anos, um negão desse. Rapaz, era algo fantástico. Tá? Nós não fomos feitos para morrer. A salvação nos liberta do medo da morte. Então, vamos dar parabéns ao Antônio. Porque a gente tem que perder esse medo. Porque o crente tem que entender que a morte é só uma passagem. Mas por que é que a gente não... A gente até pensa assim. Mas nós estamos presos no mundo. Aí vem, e os meus filhos?
e as minhas coisas, os meus parentes vão viver, mas aí, quando você for, isso já não faz sentido. O sentido que faz é você agora preparar esse povo para estar pronto quando você for. Simples assim. É você dar o melhor de si. E saber que você está partindo, mas você fez o que devia ter sido feito. Está entendendo? A morte conduz o santo para a presença de Deus. Amém? Amém. Então a gente tem que estar consciente disso. A morte conduz o santo, nós, para onde? A presença de Deus. Aí a gente vai escutar, mas aí, como é que a gente vai saber? Gente, esse negócio de como é que a gente vai saber, será que é verdade? Você está duvidando da palavra de Deus. Tá crendo, né? Aí você está sendo um incrédulo. Aí você vai dizer, mas ninguém nunca voltou para dizer, e nem vai voltar. Ou você vive pela fé e acredita na palavra de Deus. Olha, quando qualquer um de nós discorda de alguma coisa da palavra de Deus, nós estamos discordando de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. A lembrança da morte faz o cristão lembrar da importância das coisas espirituais. Aqui é que está o problema. Porque se nós tivéssemos uma vida espiritual ativa, nós íamos ver a morte com o lado espiritual. Mas poucos de nós têm essa vida espiritual ativa. Essa coisa de estar todo o tempo em contato com o Espírito Santo. Então, quando a maioria de nós, quando vai ter esse contato com o Espírito Santo, mesmo sabendo que ele habita em você, quando é que a gente tem? Quando está no aperreio. Só quando está no aperreio. Se lembra. Quando está na perda, ai meu Deus. Procura logo Deus, né? Procura logo Deus. Ainda tem crente que volta lá mais para o Egito e diz, ai minha Nossa Senhora do Bom Parto. Ave Maria. Ave Maria. Isso é coisa. Rapaz, quando falo voltou para o Egito, eu só me lembro de vocês, né? Aquela conversa. Por isso que eu tenho assim, vocês não vão voltar para o Egito, não. Eu rindo, eu vou botar aqui, ó. Vocês não voltam para o Egito, não. Eu vou para a farra, mas não volto para o Egito. Nem para a farra. Não, mas a farra era um encontro da família, o aniversário. Farra que eu falo é aquela festa da família que a gente vai. Só que a metade da família não é crente. Aí de logo que tu tá no Egito, como disseram com a irmã. Aí você tá voltando no Egito. Metade não, a maioria. Tá certo? Sara, ela é a única mulher cuja morte, o enterro e mesmo a idade é apurada extensivamente nas escrituras. Ela é conhecida como a Maria do Velho Testamento, a mãe dos fiéis. Tá? Já é mais ou menos um exemplo, né? Um tipo de Maria, a mãe de Jesus, porque ela foi a mãe do filho da promessa. De quem? De Isaac. Quem era a promessa para nós, o cristão? Jesus. Então era um tipo de Maria, tá certo? Não podemos deixar de notar a maneira refinada e a cortesia de Abraão. A oferta de Efron. Tá aí, o nome do cara era Efron. Pode ter sido mera cortesia e não deveria ser levado a sério. Não foi nada de cortesia. Ele botou o preço do terreno lá em cima. Cobrou 10 vezes mais. Tais métodos de negócio são feitos em alguma parte do mundo. Eu já expliquei para vocês, né? Quando Efron ele menciona o preço a Abraão pagou sem pechinchar, não questionou. Por quê? Porque era um costume, quando eu disse para vocês, de discutir o preço. Mas Abraão queria aquele lugar. Deus prometeu a Abraão e a sua semente a terra da Palestina. Abraão morreu sem recebê-la, mas ele sabia que a promessa era certa. Viu aí por que Abraão não titubeou? Porque ele sabia que aquela terra ia ser dele. Olha a fé daquele homem. Ele morreu sem receber, mas ele sabia que ia ser dele.
E ele disse, eu estou enterrando a minha mulher e a minha família no local que vai ser meu. Eu colocando aqui, nunca vão mexer. Na capela de Macpela ainda existe. Então ele trabalhou como? Pela fé. Tá certo? Não podemos deixar de notar a maneira refinada que ele agiu, né, gente? Ele disse, olha, eu quero e eu vou correr dentro. O fato de Abraão comprar um campo parece indicar não somente a necessidade de um lugar para enterrar sua família, mas também o seu desejo de obter a terra de Canaã. Não só o desejo, mas a certeza que ele tinha, porque a promessa de Deus foi, vai, que eu vou te dar uma terra. É eu que vou te dar. Então ele foi pela fé. A nossa diferença é essa, né? Que Deus tem dito com a gente, vai, faz isso. Ele diz, será que dá certo? Eu vou ver. Será que eu posso ir? Este foi o único pedaço de terra de Canaã que ele possuiu durante toda a sua vida. Ele tinha a intenção de ser enterrado na terra que ele e a sua semente herdariam. Olha aí, a promessa de toda a terra, mas ele nunca recebeu. Mas ele tinha certeza que a família dele ia receber. E ele queria estar ali, ser enterrado ali, porque ele sabia que aquilo ali ia ser da descendência dele. Por isso que Abraão é nosso pai na fé. Em nenhum momento Abraão quis desistir da caminhada. Foi tentado a desistir. Quando ele sai, que chega em Padã Arã, o pai diz, não, ficar aqui mesmo, não tá bom demais para nós. Atrasou ele um bocado de tempo. Até que o velho morresse. Aí ele partiu. Depois, o sobrinho criou problema, fez o que fez, atrasou ele muito. Isso explica o que pra gente? Na nossa caminhada, gente, até chegar a Jerusalém Celestial, quantos de nós não vão parar no tempo? Quantos de nós, muitas vezes, um tempo parado para nós foi, para mim, mais da metade, quase a metade da vida, para o Antônio também, até chegar na presença do Senhor. Quanto tempo nós paramos longe da terra, Antônio? Está entendendo? Por quê? Abraão ficou lá pelo pai. Nós ficamos principalmente pelos ensinos dos nossos pais. Ah, sou católico, nasci e vou morrer católico. Tenho raiva dos crentes. Meu pai tinha raiva de crente. Meu pai soltava um cachorro. Quando eu aceitei Jesus, eu fui com a Bíblia escondida no bolso lá, ele não descobriu. Capítulo 24 a 27. O herdeiro da promessa. Quem é o herdeiro da promessa? Ai, rapaz, esses crentes estão estudando. Ai, tá aí. Rapaz. Tá vendo aí, Antônio? Estão querendo tomar a sua posição de aluno número 1 da sala. Não deixe, não. Abraão sabia que através de Isaac viria a nação de Israel e de lá viria o Messias, aquele que seria o salvador, o libertador do seu povo. A sua preocupação era com Isaac, de que Isaac tivesse uma esposa consagrada e que adorasse ao Senhor. Ele nem imaginava um casamento com os idólatras cananeus. Vamos falar aqui fora da apostila um pouco sobre isso. Sara morre, Abraão, Isaac já, um rapazinho, ela morreu com 120. Ela teve ele com 90. Ele já estava com uns 30 aninhos, né? Estava bom de casar, né? Para aquela época estava mais do que pronto. Casamentos aconteciam, o menino com na média de 18, 20 anos, a menina com 12, 11, 13. Era. Ela tinha que começar a trabalhar cedo. E ele manda o servo dele ir buscar uma noiva para Isaac. Aonde? No meio da parentela dele, lá de onde ele saiu. Qual era a preocupação de Abraão aí, gente? Vamos, me diga aí. Por que que ali tinha várias nações ali do lado, tinha gente rico que morava ali do lado,
Mas Abraão, o que é que vocês acham? Por que é que ele mandou buscar uma no meio da família dele? Porque ele não queria talvez qualquer uma, né? Faz sentido, mas eu quero mais uma profundidade. Ajuda dos universitários. Não se uniam a povos diferentes, eu acho. Olha aí, tá melhorando. Rapaz, esses Tá caras estão chegando ficando lá. fortes. Tá chegando lá. Gente, olha. Deus fez uma promessa para aquele homem. A primeira coisa que veio na cabeça dele era não misturar. Ele já tinha visto o exemplo do sobrinho dele. Olha, tem uma promessa de Deus. E eu boto pessoas aqui que não vão abraçar a nossa fé. Se Isaac vai ser o herdeiro, é o herdeiro da promessa, e através de Isaac, a sua descendência, nós vamos chegar no Cristo, eu não posso colocar qualquer uma aqui. Mas mesmo assim, trazendo para hoje, o pai e a mãe, quando vê o filho com negócio de arrumação, de casar, a gente já fica... Preocupado, né? Quem é essa sujeita? Quem é esse sujeito? A família dele. Faz o que da vida? Será que presta? Eu tenho que gostar dela, porque se eu não gostar dela, ele não casa não. Mas quem tem que gostar é ele. Não, mas atenção, eu sou igual a irmã. Eu digo, ó, eu quero namorar com a sua filha. Eu digo, tem que namorar 6 meses comigo primeiro. Se eu aprovar... Eu congreguei ali numa igreja, novo convertido. Eu novo convertido, eu via as reuniões dos mais top, o pessoal do alto comando, e chegou um missionário, a igreja lá nunca disparou, porque tinha isso, nunca criou uma identidade. Por que ela não pode? Igreja sem identidade não vai para canto nenhum. A igreja precisa ter uma identidade. E lá o pastor nunca teve essa identidade. Ele se diz uma igreja missionária, mas aí todo mês vem um missionário. Cadê? Eu sou missionário, vai para lá. Sou missionário. O cara não quer saber de onde o missionário vem. Aí o missionário vai lá no final de semana, conta uma história. Aí o povo vai tudo acompanha o que aquele missionário diz. Quando aquele missionário vem embora, vem outro. Conta outra história diferente, aí muda. Eu sei que na época chegou um missionário lá para falar negócio de casamento e tudo, ele vem com a cabeça meio abilolada. Aí um pastor amigo meu, se ele cair na besteira de assistir esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas não vou dizer o nome. A partir de hoje é assim. As minhas filhas não namoram. Se conhecer alguém, marca o casamento. Pensou, cara, uma cultura daquela época, por dia de hoje. Meu pai expulsava meus namorados, era por cabo de vassoura. E eu era por cabo do revólver. E a mãe ainda acendia a lamparina. Era a gente sentada aqui, a lamparina na cara e ela ainda perto ainda. Eu tava passando falta dele, ó. Na cadeirinha dele ali. Sim, mas olha, eu tô tão acostumado com aqueles dois que eu não tava vendo se o Almir não tava ali, ó. Quando a gente estava ouvindo, aí o professor do Lucas de A futebol voz dele. ligou para ele ir pro campeonato. Aí ou era ele ou era eu, porque um dos pais tinha que acompanhar. E eu só me vai que eu vou. Ontem foi eu e a Mazé pro torneio do Telho. Lá no depois. Cheguei mais de 7 horas. Ela falou. Tá entendendo? É a mesma coisa mesmo, a areninha mesmo. Casamento. Então, casamento é uma coisa séria. Abraão disse, eu não posso colocar qualquer um. Ainda tinha a questão da família. Porque na família dele era mais fácil dele trabalhar. Você não concorda? Aí ele diz pro servo dele, ó, tu vai, volta lá para a terra da minha família, porque tu vai escolher uma esposa pro meu filho. Mas eu quero da minha família. Então ele leva muitas joias, muito presente, muitas coisas, ele vai. Por isso que ele respondeu, porque ele já estudou. Tá? E Abraão diz assim, aí ele diz, mas e se eles não quiserem vir? Ele diz, então a conversa está desfeita, você volta só. Ele já estudou, ele já sabe. Mas eu quero que você vá até lá. E quando ele chega, ele vai chegando na localidade, lá onde mora
a família de Abraão, ele faz uma oração e ele faz um propósito. Olha, se quando eu chegar lá, a mulher que chegar, a moça que chegar, eu vou pedir água. Se ela me der água, aí ele acrescenta mais, ela é muita fé, e disse assim, vou dar também para os teus camelos. Essa é a mulher. Então era finalzinho de tarde, porque era costume das mulheres sair para pegar água para os animais, ou de manhã cedinho, ou no final da tarde, que o sol estava mais frio, até porque os poços ficavam fora da cidade. Hoje a mulher tem torneira, ainda tem preguiça de lavar os pratos. Né, irmã Helena? Hoje tem torneira e a mulher não lava nem os pratos, nem as calcinhas, nem nada. Também o povo fica só encostando pra gente passa o dia todo só lavando o prato, lavando o prato de empregada. Aí, ó, lá era fora e tinha um espaço para se juntar os animais e por ordem de chegada. Quando ela chega com os animais, a Sara, é Sara o nome dela, é? Vocês se lembram aí? Sara. Aí ela chega com os animais e ele faz a proposta que ele disse. Chega para ela e diz, me dê um pouquinho da tua água. Ela diz, doce senhor, dou água para o senhor e depois vou dar para os seus animais todos, até que ele mate a sede. Não sei quantos camelos tinha, mas ela trabalhou um bocado. É um bichinho que bebe água. Camelo só bebe água para repor o que o depósito gastou, viu, Antônio? Mas quando ele está repondo, ele chegou a tomar até 95 litros d'água. Por isso que um camelo é mais importante do que uma mulher no deserto. O beduíno troca um camelo. Não, o camelo tem mais. Mas como é que o cara atravessa o deserto com a mulher? Ele atravessa no camelo. Por que rebaixaram tanta gente desse jeito? Atravessando a mulher rápida. Por isso que quando nós estávamos lá, o beduíno botou um camelo na irmã que estava com a gente. Ofereceu um camelo nela. Aí o marido dela disse, se desse menos 2 camelos, foi uma confusão tão grande. Essa mulher com raiva. Aí ela deu. Aí quando ela fez isso, ela comprovou o que ele tinha feito. Aí ele deu logo um bocado de presente a ela, botou pulseira no braço e ajeitou, contou para ela que tinha. Eu acho interessante que ele coloca como é esse negócio que a mulher bota hoje aqui no nariz e um pince. Hoje é pince. Mas na época ele chamava pingente, pendente, um negócio, vamos dizer assim. Pingente. Colocou logo um no nariz dela. Quer dizer que naquela época já tinha pince. Mas hoje, se chegar com pince aqui, os crentes expulsam, né? Tem que chegar assim, quem for fazer parte da igreja. Mas aí, ó, a primeira coisa que foi feita para a mãe dos herdeiros de Jesus foi colocar um no nariz dela. Ela sai e corre para a casa dela e lá conta o que aconteceu. O irmão interesseiro, Labão, toda a vida foi pilantra. Labão corre até lá e diz, pai, vamos lá para casa. Lá tem onde você botar os camelos, você comer. O Labão levou ele para casa. Quando chega lá, e botar logo uma mesa caprichada, ele disse, antes de eu comer, eu vou contar o que eu vim fazer aqui. O meu senhor, Abraão, sou servo de Abraão, aí eles notaram logo que era da família dele, me mandou até aqui para arranjar uma esposa para o filho dele. Porque a esposa dele, de Abraão faleceu e ele quer casar. Meu servo é muito rico. Aí lá, a orelha de Labão deve ter ficado piscando, né? E eu fiz um propósito nas minhas orações e tudo aconteceu. E eu vim para levar ela para ser a mulher do meu senhor. Aí ele disse, tá feito. Olha lá, bom, foi ligeiro demais, sabe? Tá feito. Porque, olha, entenda uma coisa. A filha, ela não tinha o direito de dizer se queria ou não queria. E nem conhecia o noivo. A família era quem dizia, tá feito.
Aí ele deu logo presente, Labão, a família todinha, e botou pulseira e tudo. Aí aqui Labão de tá casado, né, velho? A minha mãe só viu a minha mãe só viu o noivo dela só uma vez, aí só foi ver no dia Gente, do o casamento Só viu o dia do E casamento. ela Era assim, ó. né? Tava muito lá, né? Eu ia, vamos dar um exemplo. Eu ia fazer uma proposta de casamento para a irmã aqui. Eu quero casar com a sua filha. Você dizia, tá feito. Tá acertado. Não, um exemplo, irmão. Um exemplo. Peraí, um aí foi casado. Tô dando um exemplo. Eu quero que ia acontecer. Quero que ia acontecer. Era concordado? Sim. Mas aí eu, como noivo, eu ia estipular o valor do dote para você me pagar para eu levar a sua filha. Vez que eu ia levar o pacote de graça. Era o dote. Quem dava o dote é o pai da noiva. Não é o noivo que paga nada, não. Ora, se eu já vou levar tua filha para cuidar dela a vida toda, tu tem que me dar uma coisa. Tomar de conta. Tomar de conta do teu pacote. Quanto foi o teu dote? Só a filha não tem que Chega e fica vermelho. Não teve dote, né? Não teve Até hoje não mandaram ainda. Só para receber esse dote. Mas você arrumou uma dota aqui, Uma ó. dó. Uma dota aqui bem. Por isso, gente, que é interessante quando a gente está lendo a Bíblia, estudando, a gente conhecer como eram as coisas. Porque você lê aqui, você não sabe por que é que o povo agia daquele jeito. Então há essa necessidade da gente conhecer a cultura, né? A religião, como funcionava. Porque você lê a Bíblia foi escrita para aquele povo, não foi escrita por dia de hoje. Aí quer continuar. E você não pode dizer que a Bíblia está dizendo para hoje, sem confirmar por que foi que ela falou lá. Que tem para ser o mesmo motivo. Hoje em dia, se vê na igreja, o pastor lê um versículo aqui, aí ele vai para os achismos dele. É porque pode fazer. Não é assim. Para que foi usado esse versículo? Vamos olhar lá. Vamos fazer uma hermenêutica no texto. A situação aqui é a mesma ou é parecida? E vamos fazer um confronto com a realidade de lá com a daqui. O que a Bíblia diz para que a gente haja hoje? Age diferente. Mas a nossa cultura é diferente. Mas o cerne da situação tem que ser o mesmo. Se era casamento lá, eu tenho que ver a situação do casamento aqui. Eu não posso usar o texto para outra coisa. Então vai ter que pagar o dote. Para casar hoje ainda, né? Falar em dote, eu vou lá na casa da minha sogra. Eu vou saber o que é que não me deram até hoje. Atrasado. Ainda tem que ir atrás do dote ainda para poder casar. Então tem que seguir do jeito de lá. Abraão, ele não queria que Isaac deixasse a terra. Erro, mas... Os planos e a promessa de Deus era a única coisa que interessavam a Abraão. Abraão disse, eu não vou mandar meu filho para lá. Se não quiser, você volte. Por que é que vocês acham que Abraão não permitiu Isaac ir? Não, porque na mente de Abraão, ele estava voltando para o meio da família dele. Vai que ele se acostumasse com a situação. Vai que ele gostasse. Se quisesse ficar por lá. Aí não ia dar certo. A preocupação dele era, gente, nós somos crentes. Nós temos que estar olhando sempre para o futuro, para a promessa. O olho de Abraão estava onde? Na promessa. Quem tem que... A geração futura será gerada em Isaac. Se Isaac volta e fica lá. Ia continuar, né? Já pensou? Ele volta e encontra a mulher lá. Não ia ter uma geração. Esse menino aí. Eu quero ter um filho assim. Ele sabia que Deus encaminha os passos daqueles que o temem. Que o jovem que busca companheiros e carreira possa se lembrar disso. Nós não precisamos fazer o errado para cumprir a vontade de Deus. Gente, o que mais a gente vê hoje é jovem se desviando da igreja por conta de namorado. Você não pode buscar um namorado fora do povo de Deus.
Se a pessoa não vai caminhar com você, Vai querer tirar daí. lógico. Olha, muitas vezes a gente vê a jovem e diz, não, mas eu vou conseguir trazer ele para Jesus. Acontece sempre o contrário. Ele leva ela para o mundo. Quando a gente olha aqui, a gente conhece, e talvez até nós mais velhos temos passado por isso, que fomos arranjar casamento, a maioria que vai para um forró e arranja a namorada lá e termina se casando com ela. Isso vai dar um problema. Tu conheceu aonde? O que é que a mulher diz? Os homens dizem, a mulher diz assim, para com essa cachaça, Severino. Aí o Severino diz, tu me conheceu foi bebo, Maria. Aí ela tem o que dizer o quê? Além de ver a amiga minha fala desse jeito. Você foi me buscar onde? No lixo. Você queria que eu chegasse aqui cheirando? Ela ali, quando conheceu o Almir, foi no lixo. Foi. E ele disse a mesma coisa quando eu mandava ele parar de beber. Me conheceu aonde? Olha Foi aí. bebendo nas calçadas. Aí. Então, gente, quando você quebra essa hegemonia de querer sair para encontrar um companheiro, um parceiro fora do seu círculo, você já tem problema. Porque convivendo dia a dia com ele, às vezes não dá certo. Quanto mais ir buscar lá fora. Quanto tempo a Vavá não passou orando a Deus para você vir servir o Senhor? Mesmo que ela lhe conheceu na Esbórnia. Não foi na Bósnia, foi na Esbórnia. Mas você nunca deixou de ser um cara responsável, um cara bom, mas estava fora do padrão de Deus. Tá entendendo? Não é que eu fosse um marido violento, que eu fosse um marido que não gostasse de você, mas para Deus não estava certo. Porque a mulher, por ser mais sensível, por querer manter o casamento em pé, por não querer que a família se dissolva, muitas vezes ela vai para um bar, senta mais o marido e fica lá olhando ele beber. Uma hora, capeta vai... Olha, eu discipulava uma senhora lá na igreja, e o marido dela era guarda. Só vivia no... E ela pelejando com ele para ir para a igreja. Quando foi uma aula, ela faltou. Depois eu encontrei com ela, fui perguntar, ela disse, não, pastor, aconteceu o seguinte. Ele disse para mim, ó, eu vou para a sua igreja no domingo, mas você vai sair comigo sexta e sábado. Não, tentação. Aí sexta e sábado, meu irmão, ele desceu que seco no juízo. E ali ela foi, entrou na conversa dele, e ela nunca mais voltou. Ficou por lá mesmo. Ficou por lá mesmo. O que é que ela pode ter pensado? Não vejo. Mas é o meu marido, né? Estou fazendo nada de errado. Ficou com medo de perder. Ficou com medo de perder, né? Que a mulher tem essa sensibilidade maior do que o homem. Como não está nem aí, é um cachorro mesmo. Não deu certo aqui, passa uns dias com a testa doendo, mas ele se recupera logo. Tá entendendo? Então, gente, não adianta buscar fora do aprisco. Nesse capítulo, o assunto é Isaac. Abraão se dá conta do fato de que o seu menino não é mais menino e resolve arranjar uma esposa. A participação direta dos pais com o cônjuge era comum naquela cultura. Já falei para vocês. Abraão faz tudo diante do Senhor e faz o seu servo jurar perante Deus. E vai buscar uma esposa dentro do povo dele. Como foi o juramento, gente? Vocês lembram? Ninguém estudou, rapaz. Não dá paciência, meu Deus. Quem leu? Que tempo? Abraão diz, vem aqui, meu filho, ó. Coloca a tua mão aqui. Aí ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão. Agora tu jura. Ali era um juramento que não podia ser quebrado. Por que debaixo da coxa? Aos costumes, vocês aprendendo isso, vocês vão entender. Quantas vezes você leu a Bíblia e viu que o cara botou a mão debaixo da coxa do outro e não sabe por quê? Será que era uma coceira? Porque, ó, ao colocar a mão debaixo da coxa, essa mão estava
próximo aos órgãos genitais. A genitália do homem. Nunca Que gostava. era o órgão mais poderoso do homem. Então, jurado ali não podia ser quebrado. Mais importante para o homem era que o material funcionasse. É porque era gerar filho, gerar descendência. Era. A safadeza já vinha do início. Ora, quando a mulher não podia gerar, era considerada o quê? Amaldiçoada. Era maldição a mulher que não gerava filhos. Que tristeza. Aí viu, já vinha do começo a safadeza. Meu Deus do céu. Por isso que o povo não quer sair da safadeza. Olha aí, Jesus. Já vinha do início. Já havia isso, já né? O objetivo é que Isaac obtenha uma esposa do seu povo, pois a parentela de Abraão conhece o Senhor. Em todo momento, a preocupação de Abraão é fazer o que é certo diante de Deus. Por isso ele diz ao seu servo: cautela, não faça voltar para lá o meu filho. Olha aí, não, meu filho não vai. Traga de lá. A parentela de Abraão, que era temente a Deus, era que convivia com ele. Os que estavam lá não eram, não. Mas sabendo ele que a mulher que viesse e aceitasse casar com o filho dele, a mulher ficava totalmente dependente da doutrina do marido. Sempre foi assim na Bíblia. A Bíblia sempre exige isso. A mulher, por isso que a mulher, muitas vezes, ela fraqueja e acompanha o marido. Porque já é do senso da mulher acompanhar o marido. Você está entendendo? A mulher muitas vezes sofre, apanha, é subjugada, mas ela lhe dá outra chance. Não é todos, mas a maioria dá. Dá. A maioria dá. Tem coragem não. Eu dei 3 vezes, segundo as 3 vezes. 2 vezes nas 3 enterrei. É. O Senhor Deus do céu, Abraão diz assim, ó, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e me falou, e me jurou, dizendo, a tua descendência eu darei esta terra. Abraão não quer que Isaac vá à sua antiga cidade, pois teme que lá, entre os parentes, ele pudesse se sentir muito à vontade e quisesse permanecer lá. Está vendo aí? O que seria errado uma vez que Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão e sua família? A promessa daquela terra. E ele volta e fica lá na outra, Tigão. Tu sabe que homem é assim. Tiver um rabo de saia, ele já quer ficar por lá. E que ele ia ser a esposa dele. E estando lá, se ele se apaixonasse na primeira leva, ele já ficava lá. Nós, cristãos, nós temos que ser muito, mas muito mesmo, ter uma vida espiritual aguçada para entender que o nosso foco está lá adiante. Eu não posso permitir que na minha família entre coisas... Olha, muitas vezes, gente, a gente tem que ter cuidado com isso também, que hoje, os nossos costumes hoje, a casa é aberta. Ainda tem a tal da internet. Mas quantas pessoas hoje permitem que pessoas comecem a frequentar a sua casa? Pessoas que não são do mesmo aprisco, pessoas que servem a outros deuses, pessoas que têm uma vida totalmente desregulada, frequentando a tua casa porque é amigo do teu filho, porque é amigo da tua filha. Uma hora, você vai perceber que está perdendo o teu filho. Uma hora. Lá no colégio essa semana. Aí, viu? Helena bota quente, menino. Sargentão aí. Dei valor, irmã Helena. Coxa! Coxa, irmã. Já no domingo simples que ele saiu daqui, né? Já o senhor estava falando sobre falar a verdade, para você falar. Já o coração dele doeu tanto que ele já saiu daqui já chorando, já no meio do caminho. Quando chegou, ele estava abrindo o jogo para ver. Tá certo. Você não aguenta. Mas é bom, ele está aqui, ele está aprendendo. E isso está mexendo com o coração dele, com a vida dele. Eu quero falar com a senhora. Eu disse, o que é? Por que tu está chorando, Zé? Não, porque o pastor estava falando lá sobre o negócio
e mentira, e eu tô mentindo. Então chegar lá em casa nós vamos conversar. Olha aí. E aí eu almocei, tomei um banho, almocei, agora senta aqui, vamos conversar. Aí ele me contou o seguinte, quinta-feira eu vou estar de folga, Muito bem. e eu vou pro colégio e vou conversar. Eu vou saber o que está acontecendo lá bem direitinho, porque você não pode estar passando por isso aí não. Parabéns, César. É desse jeito. Se você quer ser um homem de Deus, começa assim. Tá? Muito bonito, Olha, viu, eu meu? não quero mentira, de jeito que você vê que aqui ninguém anda com mentira. Esse Também aqui diga a também mesma tá coisa. Ele não mente. Pra mim que eu conheço ele, quando ele tá mentindo, ó, você tá mentindo, pai. É uma criação. Sem se falar, eu vou dizer um negócio, irmã Helena. Sem se falar que o homem é o bicho mais sem futuro do mundo e a mulher sabe quando o homem tá mentindo, seja filho ou seja marido. Estão mentindo, eu conheço. Sabe ou não sabe? Rapaz, a gente pensa que a gente é artista. Não tem nada de artista, mano. A mulher cai na conversa porque quer, para evitar briga. Mas ela sabe que a cara de sabão nossa não tá funcionando. E a gente, mulher, E estuda a criação, coisa né, para pastor? descobrir a verdade. A criação dela com os filhos é muito... Não, há quem diga que conhece a irmã Helena e dizer, Pois é. pra que essa mulher ser assim, tá? Mas é assim que ela controla a área dela, porque ela é pai e mãe. Pai, E ela trabalha fora, né? pra Tá subir. entendendo? É pai e mãe. Porque se tivesse um marido para chegar e botar moral dentro de casa, era uma coisa, mas é ela. Lá em casa tudo é eu, lá em casa Tá tudo é eu. entendendo? Eu digo pra ele, César, você conta comigo, com a sua mãe e com seu tio. Então você não pode estar escondendo nada. O que acontecer no colégio, seja for bom, seja for ruim. nós Muito temos que participar da bem. sua vida. tá certo. E ele chorou, ele disse, eu acho que não vou, o que você está aqui na igreja conversando a chorar? Glória a Deus. Coisa Não, maravilhosa. que eu tô com a minha consciência perto. Ai, tá doendo alguma coisa aí. Então Mas é bom quando mexe assim. Da parte de Abraão, já velho, já maduro na fé, nós vemos uma atitude que é bem resumida pela palavra lá em Provérbios 3:6. Lembre de Deus em tudo o que for fazer, e Ele mostrará o caminho certo. Olha aí, viu? Tudo que você for fazer, olhe para Deus, pergunte a Deus. O mesmo sentimento é expresso pelo salmista lá no Salmo 37:5. Gente, o nosso problema é que a gente mete a cara e faz sem falar com Deus, sem perguntar a Deus, certo? a pessoa chega no ponto de quebrar a cara. Agora nós vamos parar e tomar o nosso cafezinho, ir no banheiro. A primeira parte, nós já paramos aqui. Vamos dar continuidade na segunda parte da aula. Amém? Amém. Já vou correr no banheiro. Amém.